Olá, hoje é sábado, 10 de maio de 2025 e esta é a nossa única análise aprofundada do dia. Olha, a gente tem aqui um material, várias fontes, que levantam uma questão bem séria, né? Será que a gente está vendo sinais de uma nova guerra global? A ideia é comparar um pouco o cenário de agora com aqueles momentos antes das grandes guerras, sabe, do século XX. Nossa missão aqui é tentar entender melhor essas comparações e os argumentos por trás dessa fala de um mundo pré-guerra, como disse uma autoridade britânica. Essa declaração do secretário de Defesa do Reino Unido teve peso, né? E é super importante quando a gente ouve isso lembrar, assim, que eventos tipo o assassinato do Francisco Ferdinando lá em 1914. Sim. Ou a invasão da Polônia? Exato, em 39 foram os estopins, sabe, a faísca, mas não a causa principal. Tem um historiador, o David Stevenson, que argumenta muito bem que essas guerras enormes, elas são resultado de um processo longo, um acúmulo mesmo de tensões. Faz sentido. Não é uma coisa que surge do nada, né? E que tensões eram essas no passado, antes de 14, por exemplo? O que tinha? Tinha muita coisa. As guerras dos Balcãs, né? A Sérvia crescendo, batendo de frente com o Império Austro-Húngaro. Hum, E tinha também a briga da Rússia com o Japão por território na Ásia, Manchúria, Coreia. já era complicado. E nos anos 30, um padrão meio parecido, né? A Alemanha nazista avançando na Tchecoslováquia, o Japão já em guerra com a China. E a tensão Japão e US no Pacífico crescendo. Isso, vários focos de instabilidade, assim, acontecendo ao mesmo tempo. Essa história de muitos conflitos ao mesmo tempo soa um pouco familiar demais, né? E é aí que a comparação com hoje fica, nossa, intrigante. A gente tem a guerra na Ucrânia, que não acaba, conflitos que se arrastam no Oriente Médio, Sudão? Sudão exatamente, as tensões no Mar do Sul da China, a questão super delicada da Coreia do Norte, Taiwan. E até Índia e Paquistão, né? Teve aquela escalada recente. Pois é, com o uso de drones, mísseis. Não é à toa que a própria presidente de Taiwan, a Lai Ching-te, ela fez um paralelo direto com a Europa dos anos 30. Assusta um pouco. E o que fez essas faíscas virarem um incêndio global antes foram as alianças, certo? Aquele efeito dominó que a gente ouve falar. Exato. Na Primeira Guerra você tinha de um lado a Tríplice Entente França, Reino Unido, Rússia e do outro a Tríplice Aliança Alemanha, Áustria-Hungria, Itália. Aí a Áustria ataca a Sérvia, a Rússia, que era aliada da Sérvia, entra, a Alemanha, aliada da Áustria, entra também, o Reino Unido acaba entrando por causa de um tratado com a Bélgica e pronto. Uma coisa puxa a outra. Vira uma bola de neve. Uma bola de neve gigante. E na Segunda Guerra foi parecido. O eixo, né, Alemanha, Itália, Japão e outros contra os aliados. Essas redes de compromissos é que amplificaram tudo. Outro ponto que sempre volta nessa conversa é a corrida armamentista. Sim, clássico. É um ciclo vicioso, perigosíssimo. Um país começa a se armar mais Os rivais se sentem ameaçados. e se armam também. A corrida naval entre Alemanha e Reino Unido antes de 1914 é o exemplo perfeito disso. E hoje? Hoje a gente vê um aumento bem forte nos gastos militares em vários lugares. Alemanha, França, Reino Unido, muito por causa da Ucrânia, claro. E tem a sombra nuclear, né? Que nunca some. Não só entre Índia e Paquistão, mas tem o relógio do juízo final. Aquele relógio simbólico dos cientistas. Como ele tá agora? Olha, ele está ajustado para 89 segundos para meia-noite. 89 segundos. Nossa, é muito perto. É o mais próximo do fim que ele já esteve em toda a história. E um detalhe importante. Hoje, para calcular isso, eles não olham só a ameaça nuclear. Entra na conta também a inteligência artificial fora de controle, as mudanças climáticas, fatores que desestabilizam tudo. Caramba, o cenário fica mais complexo ainda. E além das armas, das alianças, tem o fator humano, né? Os líderes, as ambições. Com certeza. A historiadora Juliette Partington fala muito do imperialismo como um motor para a competição. A Áustria-Hungria tomando a Bósnia, por exemplo. E o ressentimento alemão depois da Primeira Guerra com o Tratado de Versalhes. Exato, foi um combustível enorme. E claro, líderes com planos de expansão, tipo o Kaiser Wilhelm II, o Hitler, o Mussolini, eles tiveram um papel decisivo. E a diplomacia, muitas vezes falhou ou foi ingênua. Tipo o Acordo de Munique. Isso, que tentou acalmar o Hitler dando um pedaço da Tchecoslováquia para ele.
Na época, o primeiro-ministro britânico foi aplaudido, mas depois... Que decepção. E por baixo disso tudo, parece que sempre tem uma vontade de, sei lá, redesenhar o mapa do poder mundial, mudar quem manda. O aceita. Quando aparecem potências insatisfeitas querendo desafiar a ordem como a Alemanha antes da Primeira Guerra, ou o eixo antes da Segunda, e o risco de conflito grande aumenta muito. E hoje? Hoje tem muita análise, tipo uma do Financial Times falando que a ordem mundial que surgiu depois da Guerra Fria está ruindo, que a influência dos Estados Unidos diminuiu enquanto China e Rússia se afirmam mais. E tudo isso num mundo já complicado pela inteligência artificial e com menos medo de falar em armas nucleares. É uma era de desordem global, eles dizem. Então, se a gente junta tudo, muitos conflitos regionais, mas que se conectam, uma nova corrida armamentista, agora com tecnologia nova, poder e alianças mudando de lugar, líderes que desafiam o status quo, e essa briga para redefinir a ordem mundial, não é de espantar que as pessoas estejam pessimistas. Aquela pesquisa do YouGov mostrou isso, né? Muita gente achando provável uma guerra mundial nos próximos 10 anos. O quadro preocupa, não tem como negar, mas assim... Vale uma ressalva importante, né? A história não se repete igualzinha. Dizem que ela rima, mas não repete. Nem toda tensão gigante termina em guerra. A crise dos mísseis de Cuba, por exemplo, chegou no limite do limite, mas a diplomacia funcionou no final. Foi por pouco. Muito pouco. Mas mostra que o diálogo, a cooperação, mesmo quando tudo parece impossível, ainda são essenciais. Talvez mais essenciais nesses momentos. Fica então a reflexão final, pensando nesses ecos do passado e nesses elementos novos de agora, como a IA que você citou. Que tipo de rima a história pode fazer dessa vez? Será que evitar um conflito desses ficou mais difícil hoje? Ou só diferente? Exige outras ferramentas? Bom, esperemos que essa análise tenha ajudado a pensar um pouco sobre tudo isso. Um ótimo fim de semana a todos. E lembrando, o podcast volta na segunda-feira, cedinho às 7 horas, depois ao meio-dia e às 17 horas. E aos sábados, como hoje, a gente está aqui sempre ao meio-dia. Até lá!